Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do CATIA. Nesse vídeo a gente vai aprender sobre simulação estrutural, né? Uma introdução à simulação estrutural. A gente vai fazer uma análise estática, tá? O objeto da nossa simulação estrutural vai ser esse tubo que eu já modelei, é uma modelagem relativamente simples, só tem um sketch, né? E aqui no sketch a gente consegue ver que eu impus um diâmetro externo de 50 milímetros, uma espessura para o tubo de 5 milímetros. E olhando aqui no pad, né, o comprimento do pad total de 250 milímetros. Além disso, um passo importante para realizar simulações, né, é definir material, porque as propriedades do material são levadas em conta quando a gente desenvolve o modelo e quer realizar os cálculos, né. Então aqui eu tenho o meu tubo que já foi salvo, né, aqui eu estou no ambiente do Part Design. E para a gente começar a fazer a simulação, a gente tem que trocar de ambiente, né? Então eu vim aqui em Start e para realizar a simulação sempre tem aqui esse menuzinho de análise e simulação. A licença que eu tenho aqui do CATIA me permite apenas fazer a análise estrutural, que é esse menuzinho aqui. Então vou clicar aqui e o CATIA vai abrir uma nova janela, né? Onde a gente vai estar no ambiente de análise estrutural. Primeiramente a gente tem que selecionar qual tipo de análise que a gente vai fazer, né? A gente pode fazer na licença que eu tenho à disposição aqui uma análise estática, uma análise em frequência, uma análise de frequência livre, né? Aqui eu vou me preocupar apenas em mostrar como a gente faz uma análise estática, então eu vou dar um OK aqui. E aqui tem, na direita aqui em cima, a gente percebe que a gente está na parte de análise estrutural, né? E aqui tem os menus, né, os comandos relacionados a essa workbench. Então as primeiras aqui estão associadas com a malha, né, se a gente vai fazer uma malha tridimensional, plana ou linear. Depois aqui as propriedades do elemento, o tipo do elemento, o tamanho da malha, deformação da malha. Depois aqui as propriedades 3D, né, do nosso objeto, ou então propriedades 2D. Ou também propriedades 1D, né? Dependendo da malha que a gente estiver criando, se o nosso corpo for tridimensional, bidimensional, unidimensional, a gente seta por aqui as propriedades do corpo. Aqui um comando para a gente checar se o modelo está tudo ok. E depois é um comando que permite, né, entrar com o material do usuário. Depois, essa segunda parte de comandos aqui está associada com a entrada de restrições, né? Aqui seria um engaste, aqui permitir uma superfície deslizante, aqui a gente tem outros, né? Aqui um deslizante, um pivô, uma junta de tipo esférica e também outro tipo de pivô, né? São as restrições que estão disponíveis para análise estrutural. E aqui também uma restrição definida pelo usuário, ou então tornar a nossa peça isoestática, né? Depois tem a parte de carregamento, nessa próxima aba de comandos, né? Aqui uma pressão, aqui uma força distribuída, ou então um momento. Depois aceleração ou uma força devido à rotação. Depois, força distribuída ao longo de uma linha, né, uma densidade linear, uma densidade de força ao longo de uma superfície, ao longo de um volume, ou então simplesmente uma densidade de força. E por último também especificar um deslocamento, né, enforçar, né, um deslocamento, seria na verdade especificar um deslocamento, né. Depois tem a parte de realizar cálculos, que é essa calculadorazinha aqui. Essa parte aqui é para gerar resultados, daqui a pouco a gente vê ela. E as outras aqui não são tão importantes assim. Na verdade, essa daqui é importante, né, que é onde a gente vai armazenar nossos dados, né, salvos. Então aqui a gente seta, né, onde vai ser salvos os nossos dados. Ou então para a gente limpar os dados que já foram salvos. Ou então um armazenamento de dados temporário, né? Então aqui a gente seta onde nossos dados vão ser salvos. Aqui na árvore de especificações dá para a gente ver que tem essa primeira opção aqui que é um gerenciamento dos links, né, que estão associados com a nossa análise. Então aqui tem um único link que está associado aqui com a peça que eu criei, né? Então aqui tem o meu tubo CatPart que está associado via esse link. Aqui eu tenho acesso à minha peça se eu quiser editá-la, tá?
Depois a gente tem a parte aqui do elemento em modelos finitos, né, modelo de elementos finitos, que é a ferramenta, né, o elementos finitos é a ferramenta para análise estrutural disponibilizada no CATIA. O modelo de elementos finitos está associado com uma malha, né, essa malha é constituída de nós e elementos. E aqui a gente tem já por padrão, como é um modelo tridimensional, ele já definiu aqui que vai ser uma malha formada por tetraedros, né, a malha 1 associada ao tubo, né. Dando um duplo clique aqui, ou clicando no botão direito indo em definição ou propriedades, a gente está associado aqui com o tamanho do elemento, né, e aqui a deformação máxima que a gente pode assumir para a nossa malha. Aqui o tipo do elemento, se ele vai ser linear ou parabólico, não vou entrar em detalhes a respeito disso. E aqui a gente pode especificar também controles locais para a nossa malha, né? Então, tamanho de uma aresta ou de uma face, né? O tamanho do elemento associado com essas entidades locais, né? Aqui é a mesma coisa para deformação, distribuição de edges, né? Que seria de arestas, né? Quantos elementos que eu quero por aresta e assim por diante, tá? Outra forma de acessar esse menuzinho aqui é utilizando esse carinha aqui, ó. Esse carinha verde que aparece aqui mostra para a gente o tamanho do nosso elemento, né? Então, se eu clicar aqui e der um duplo clique também, ele vai abrir a mesma janela. E se eu mudar, por exemplo, o tamanho do meu elemento, por exemplo, aqui para 5, dá para ver aqui, ó, e apertar um Tab, né, dá para ver que o tamanho do elemento aqui ele muda, né, e é esse tamanho aqui que vai ser utilizado quando a gente for gerar a malha, tá? Esse tamanho de 5 aqui, por conta da nossa parede aqui ter 5 milímetros, não é um tamanho ainda adequado. Eu também não quero utilizar um tamanho de elemento muito pequeno, porque senão a nossa análise fica mais pesada, né? Então, vou colocar aqui um tamanho de 3 milímetros, não vou modificar esse parâmetro aqui, vou dar um OK, né? E aí depois eu vou clicar aqui com o botão direito em Nós e Elementos, e aqui tem uma opção para a gente visualizar a malha. Então, vou clicar aqui, o CATIA vai dar um alerta para a gente de que a malha precisa ser atualizada e essa operação pode levar algum tempo, né? Você deseja continuar? Sim, eu quero continuar. E aí ele vai mostrar aqui uma janelinha, né, que já saiu, mas aquela janelinha justamente para mostrar a operação de geração da malha. E aqui eu não consigo ver a malha por enquanto, porque aqui a minha visualização está associada com o material, ele está mostrando a malha, só que eu não consigo ver as arestas da malha, né? Uma opção para contornar essa situação é sair aqui da visualização com sombreamento do material e passar, por exemplo, para uma visualização com arestas, né? Então aqui eu consigo ver já os meus elementos, né? Então, os elementos aqui eles são tetraedros, né? São piramidais, né? E cada elemento está associado com 4 nós, né? Que estão nos vértices dessa pirâmide, tá? Se eu quiser visualizar, né, a malha utilizando o sombreamento com material, que é esse caso aqui, né? A gente pode criar uma vista customizada, clicando aqui embaixo. E selecionar aqui, né, essa opçãozinha aqui, ó, para mostrar, né, as arestas e pontos, né? Então clica aqui, deixa tudo marcado e aqui embaixo, né, a gente deixa sombreamento, né, com o material da nossa peça. Dou um OK, e aí está sendo mostrada a malha, então, né, com o sombreamento do material. Se eu quiser parar de exibir a minha malha por algum motivo, por exemplo, para aplicar restrições, a gente tem que aplicar as restrições na geometria e não na malha. Então, a gente tem que esconder a malha. E aí, a gente clica um botão direito aqui na malha e coloca para desativar. E a gente vai voltar para a visualização da geometria. Tá? O próximo passo para a análise, né, depois de criar a malha, é impor justamente as restrições. Então, no caso aqui, eu vou criar uma restrição do tipo engaste, né? E aí eu tenho que selecionar um suporte para esse engaste. Poderia ser uma aresta, uma área, né? Um volume não dá. Então seria uma aresta, uma área, provavelmente um ponto também dá para a gente engastar. Só que no caso aqui desse tubo cilíndrico, né, eu não tenho um ponto para ilustrar para vocês. Então vou selecionar aqui essa face. O CATIA adiciona, né, uma representação simbólica, né, de que a face está associada com o engaste. Vou colocar aqui na minha vista isométrica, sumiu lá, vou dar um OK. E aí a gente criou o engaste, tá?
Aqui, se a gente abrir aqui a parte na árvore de especificações do caso estático, dá para ver aqui que a gente tem as restrições, cargas, solução de um caso estático e sensores. Aqui nas restrições está justamente aqui, ó, a restrição que eu acabei de criar, que é a de engaste, tá ok? Aqui também na parte de materiais, né, tem um material aqui que está definido, que se eu der um duplo clique dá para ver que é alumínio, ele puxou automaticamente da peça, tá? E aqui também as propriedades, né, que também está associado com o material, ele puxa automaticamente, aqui ele acende até o Links Manager, né, ele puxa direto da nossa peça, tudo bem? Então a gente não precisa se preocupar em definir propriedades e materiais quando a gente já definiu isso na nossa peça. Então é sempre bom, antes de fazer a análise, né, definir o material e isso já define as propriedades do material automaticamente. Bom, agora eu vou criar então um carregamento, eu vou selecionar para criar aqui uma força distribuída, então é essa opção de comando aqui. Eu preciso definir um suporte, né? Isso vai estar aplicado em uma face, uma aresta, onde que isso vai estar aplicado. Eu vou colocar, aplicar nesse caso aqui nessa face cilíndrica. O CATIA adiciona indicações visuais, né, de que está sendo aplicada uma força distribuída. Então tem essas setas que estão vermelhas aqui, né, indicando que vai ter uma carga aqui aplicada. E aqui no meu caso, eu vou aplicar uma força aqui de amplitude de 1000 newtons, né, mas direcionado para baixo ao longo de Z, né. Consigo ver meu sistema de coordenadas ali em cima, ou então aqui embaixo eu também consigo ver meu sistema de coordenadas. Então aqui já está da forma como eu quero, dou um OK. E novamente aqui na árvore de especificações, na parte de cargas, dá para a gente ver que agora a gente tem a carga distribuída, né, a força distribuída. Se eu der um duplo clique eu consigo editar aqui a força que eu apliquei. Então eu tenho tudo já para fazer minha análise, né? Eu tenho a minha malha, tenho a minha restrição, que seria o meu engaste, tenho uma força, né? Eu quero descobrir então como que minha estrutura vai se deformar a partir da aplicação dessa força. Então a gente pode realizar os cálculos, né? Então vou clicar aqui em realização de cálculos. Eu tenho que selecionar qual solução vai ser computada, vai ser justamente esse caso de análise estática. Dou um OK, e aí o CATIA vai realizar os cálculos. Primeiramente ele analisa, né, o problema que a gente está querendo resolver e ele dá uma estimativa de recursos computacionais necessários, né? Então para a máquina que eu estou utilizando aqui, ele vai utilizar 2 segundos da CPU, vai precisar dessa quantidade aqui de memória e essa quantidade aqui para armazenar disco, tá? Você tem certeza que você quer continuar com os cálculos? É importante analisar isso aqui com cuidado, né? Porque, por exemplo, se minha máquina não tiver a quantidade de memória que ele está estimando aqui, pode ser que eu trave o meu computador, né? Então é importante saber quanto de memória, por exemplo, que eu vou utilizar, se eu tenho esse espaço aqui no disco disponível também para o CATIA salvar dados, né? E a questão do CPU é a questão de tempo, né? Quanto tempo que vai ser gasto, né, para calcular esse resultado. Aqui está tudo OK, então vamos dar sim e esperar ele realizar os cálculos. Ele terminou de realizar os cálculos. Uma indicação disso é que a simbologia que a gente tinha aqui, tanto para as cargas quanto para o engaste, ela trocou de cor, né? Antes elas estavam vermelhas, indicando que não estava solucionado o caso associado com elas. Agora a carga aqui passou a ficar amarela, né? E o engaste passou a ficar azul, né? Então isso é uma indicação de que o caso foi solucionado. Além disso, dá para a gente ver aqui, né, que o menu de observação de resultados agora está à nossa disposição. Então, o primeiro menu aqui permite ver o deslocamento da nossa estrutura, né? Então, clicando aqui, ele vai mostrar a malha deslocada, né? E se eu abrir aqui na árvore de especificação, dá para ver que ele está plotando aqui a malha deformada, né? Aqui na parte de baixo, a gente tem esse menuzinho aqui, ó, que controla, né, a magnitude da amplificação. Sempre importante quando a gente está trabalhando em CAD, e mesmo com softwares de análise de elementos finitos, ou qualquer tipo de análise de simulação, né, saber que os resultados que são mostrados na tela, ele geralmente não é 1 para 1. Tá? Então esse carinha aqui, né, ele nos diz, né, qual que é a amplitude da
magnificação que está associado com esse resultado. Então, se eu clicar aqui, dá para ver que a gente pode escolher um fator de escala, ou então amplitude máxima, né? E esse fator aqui, o padrão dele que ele utilizou foi de 64,21. Então, o resultado que eu vejo na tela está ampliado, né, de 64 vezes do que aconteceria na prática. Né, eu não vou colocar aqui 1, mas se eu colocasse 1 eu veria na tela, né, proporcionalmente quanto que seria o deslocamento da minha estrutura, né. Clicando aqui no default ele retorna, né, aqui 0, deixa eu colocar 1 aqui, dá um tab. Aqui seria o deslocamento então sem nenhuma escala, né. Colocando aqui no default ele volta para o padrão de 64, tudo bem? Então esse daqui é um primeiro resultado que a gente pode mostrar, né. Mostrando a malha deformada. O segundo tipo de resultado que a gente pode mostrar é das tensões de von Mises, né? As tensões de von Mises são tensões mecânicas, apenas uma explicação rápida, são tensões mecânicas equivalentes, né? É uma indicação de se a nossa estrutura está perto de falhar ou não. A gente utiliza isso para comparar com propriedades do material e saber se nossa estrutura vai falhar ou não. Então, clicando aqui, o CATIA calcula automaticamente para a gente já, né? E mostra, né, o valor dessas tensões de von Mises. A unidade de tensão é Newton por metro quadrado, ou Pascal, e aqui tem uma escala, né, que indica para a gente a coloração aqui em função da coloração. Qual que é o valor da tensão, né, nesse gráfico de resultados. Aqui na árvore de especificação, abrindo aqui, né, eu posso dar um duplo clique aqui na tensão de von Mises. Na parte de visualização, a gente pode visualizar usando uma média, né, ou então uma visualização descontínua, que seria a tensão em cada elemento, ou símbolos, né, uma simbologia, ou então texto. Então, para cada elemento finito, ele vai colocar um texto. Aqui o melhor seria deixar desta forma mesmo, né, com uma visualização a partir da média das tensões nos nós dos elementos. Agora, uma questão importante é a visualização da peça que a gente escolhe aqui, né? Se eu colocar, por exemplo, uma visualização que não está associada com o material, como essa, dá para a gente ver que o resultado não fica muito bom da gente enxergar, né? Então, para ficar bom da gente enxergar o material, a gente seleciona aqui, né, o sombreamento com o material. E aí, se a gente não mostrar linhas e vértices, né, a gente obtém esse tipo de visualização, onde a gente não vê a malha junto com o resultado, tá ok? Outra ferramenta importante, né, aqui para o caso da tensão de von Mises que a gente está mostrando agora, a gente também pode controlar aqui o fator de amplificação dos resultados mostrados, né? Mas a gente tem agora também à disposição, né, uma opção de cálculo, né, dos extremos, né, que acontecem nesse resultado que está sendo mostrado. Então a gente pode calcular, por exemplo, o mínimo e o máximo, apenas um, né, globais associados com esses resultados. Se eu der um OK, ele vai colocar aqui na nossa imagem, né, algumas indicações aqui de quem são as tensões de von Mises máxima e mínima, né. Então aqui tem um valor máximo e aqui tem um valor mínimo. Se eu quiser editar o posicionamento desses caras, eu dou um duplo clique. Primeiro, eu posso alterar aqui, né, qual que é o texto que está sendo mostrado. Eu não quero, mas com essa janelinha aberta eu consigo reposicionar aqui o balão, né, associado com o valor máximo ou com o valor mínimo, né. E aqui também, né, é importante perceber que não dá para a gente ver aqui nessa visão que eu estou, né, onde que está esse valor máximo, né. Então, rotacionando aqui eu consigo ver, tá ali na parte de baixo, certo? O mínimo também, ó, eu posso pegar aqui e arrastar ele. Então, ok. Ele provavelmente está aqui no meio da nossa peça, certo? Deixa eu colocar aqui na visão isométrica. Bom, outra ferramenta importante para visualização de resultados é essa daqui, né, que é uma análise através de um plano de corte. Clicando aqui, o CATIA mostra para a gente, né, um plano de corte, que inicialmente, provavelmente, se tentarem reproduzir esse tipo de análise, vai aparecer o plano assim, né, em que ele mostra a nossa peça cortada, né. Aqui a gente pode mostrar apenas a seção
no plano de corte, né, a gente pode mostrar ou esconder o plano de corte. E aqui também o clipping, né, seria a gente esconder a nossa peça, né? Aqui eu quero esconder porque senão eu não consigo ver o corte. A gente também pode reverter a direção que a gente vai visualizar, né? Então aqui, por exemplo, eu poderia reposicionar o plano clicando aqui no compasso, né, e arrastando o compasso. Então eu coloco ele inicialmente nessa face aqui. E aí depois eu posso andar com o plano aqui e visualizar como que as seções variam, né, na seção transversal, como que as tensões variam na seção transversal da minha peça, né? Então dá para ver que não é uniforme em toda a seção transversal desse tubo aqui com esse carregamento aplicado, né? Como que eu sei isso? Pela mudança de coloração aqui, né? Então aqui dá para a gente ver que a tensão varia ao longo da seção transversal e não tem o mesmo valor, tá? Depois que eu terminar essa análise, eu posso dar um close aqui, minha peça vai voltar para o estado sem ter corte, tá ok? Outro tipo de resultado que a gente pode plotar é deslocamentos, ou tensões principais, ou então precisão da nossa resolução, né? Aqui eu vou mostrar só deslocamentos. Então, aqui está sendo mostrado o campo de deslocamentos, né? E aqui é a norma, né? Então, seria a norma do deslocamento. Clicando aqui 2 vezes, a gente tem opções. Primeiro, ele está mostrando símbolos, né? Se eu não quiser os símbolos de setinhas, né? Aqui a gente consegue até dar um zoom e ver aqui tantão de setinhas, cada uma associada com um nó diferente. Eu posso plotar, por exemplo, aqui uma média, né? Também, que fica mais parecido com aquela representação das tensões que eu mostrei agora há pouco. Aqui também o critério, né, ele está mostrando a norma, mas se eu quiser ver uma componente específica do vetor de deslocamentos, eu posso clicar aqui em componente do vetor. Aqui a componente 1 seria ao longo da direção x, a componente 2 ao longo da direção y e a componente 3 ao longo da direção z, tá ok? Então aqui a gente consegue controlar essa visualização. A gente também pode editar, né, se a gente quiser, a barra de cores aqui, né, que serve como legenda, né? Isso para qualquer um dos resultados que é mostrado que tem um mapa de cores. Então, clicando aqui, né, a gente consegue dizer quantas cores que a gente vai querer, né? Por exemplo, eu posso aumentar isso aqui para 30 e dar um aplicar, aí vai ficar mais suave, né? E vai acrescentar mais legendas aqui. Eu posso voltar aqui para 10 sem nenhum problema. Posso mudar aqui o mínimo e o máximo, né? Que ele calcula automaticamente. Eu posso impor esses valores. Clicando aqui também, ó, eu posso dizer que eu quero 10 cores, mas eu quero que seja suave, né? O que isso implica? Né? Que não vai ter uma distinção de uma cor para outra igual teria anteriormente, então o resultado fica suave. Né? Enquanto isso, para visualização talvez seja mais agradável, né? Porque não vai ter aquela descontinuidade de coloração. Para interpretação dos resultados, às vezes complica. Né? Aqui, por exemplo, nessa região, qual seria o valor aqui na minha escala? Né? Então, a apresentação dos resultados assim é melhor do ponto de vista de interpretação de resultados, porque eu tenho certeza, por exemplo, que qualquer ponto aqui nessa faixa mais vermelha escura vai ter um deslocamento entre esses dois limites aqui, certo? Bom, ok. Outra ferramenta que é importante também para análise de resultados é que a gente pode animar resultados, né, com essa ferramentazinha aqui. Clicando aqui, ele vai abrir um menuzinho de animação, parecido com o menu do Kinematics, onde a gente pode controlar aqui o número de steps, a velocidade que ele vai realizar esses steps, né? Ou então, em vez de velocidade, uma duração, em que a gente consegue animar os resultados. É claro que a animação de resultados, num caso de análise estática, né, não faz muito sentido, né? Mas é uma ferramenta que o CATIA disponibiliza para a gente. Bom, acredito que eu abordei os principais passos, né, associados com a análise estática. Uma última coisa que eu gostaria de comentar, né, sobre o armazenamento dos resultados. Né, por padrão, o CATIA salva e a gente depois consegue acessar aqui
na parte da árvore de especificações do gerenciamento de links, né, os resultados e os cálculos em pastas temporárias, né? Então aqui está numa pasta temporária, onde ele salvou. Se a gente quiser salvar esses resultados em um local específico, a gente utiliza aqui, especifica essas pastas aqui, né, onde ele vai salvar, tá ok? Bom, com isso então eu finalizo, né, a minha apresentação sobre análise estrutural. Espero que vocês tenham gostado e que aprendam algo de novo, tudo bem? Até a próxima, pessoal!